Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho falar-vos do Keyflower. Finalmente venho falar deste jogo. Um jogo que eu já venho citando há muito tempo, mas para o qual nunca fiz realmente um tutorial e depois uma análise do jogo. Por isso, vamos ver como é que se joga. Então vamos começar a fazer aqui o setup. Vamos colocar aqui uma peça que determina a ordem de jogo. Consoante o número de jogadores, há X peças destas, normalmente uma a menos do que o número de jogadores, mas também não é bem assim, depende dos casos. Neste caso, como está montado para 2, só há mesmo uma, porque é aquele jogador que ganhar este tile, é aquele que vai ser o primeiro jogador. 2 barcos, porque deve haver um barco para cada jogador, que é aquilo onde nós renovamos os meeples que chegam a cada final de época, a cada final de estação, e as ferramentas. Portanto, também vamos colocar de forma aleatória aquilo que está aqui. Portanto, este leva 3, 4, 5, 6 e este leva 7. 2, 4, 5, 6, 7 e 2 ferramentas também aleatórias e uma ferramenta. Depois vamos pegar nos chamados home tiles iniciais, é também um por cada jogador, baralhamos e atribuímos um a cada jogador, e o número abaixo que tiver aqui é aquele que será o primeiro jogador, determina a ordem de jogo. Portanto, é o primeiro, fica aqui, o segundo fica aqui. Cada jogador vai receber 8 meeples aqui do saco, sendo que estão aqui as 3 cores, o azul, amarelo e vermelho, que foi de onde tiramos aqueles, mas os verdes não entram, são diferentes. Portanto, tiramos 8 para cada um, aleatórios, 5, 6, 7, 8, colocamos aqui atrás da sua casinha. Cada jogador tem uma coisa destas que serve para ocultar e automaticamente é a casa onde os meeples estão, onde os recursos estão guardados. Agora, dependendo do número de jogadores, está aqui uma tabelazinha que nós também temos que seguir. Vamos saber quantos, diz aqui os tiles de barco, os tiles de casa, e basicamente o que é mais importante são a quantidade de tiles que vão entrar em cada estação. Neste caso, na primavera, verão e outono, como estamos a jogar 2, entram 6 e também 3 por jogador de inverno, e os jogadores têm de colocar pelo menos 2 tiles quando chegar ao inverno. Então, do monte de tiles, vamos baralhar, vamos tirar 6, estes vão ser, e vamos fazer aqui um monte para cada estação, mas fica sempre oculto, fica aqui de lado, e cada jogador, aqui dos 6, que estes são os de inverno que não têm dupla face, cada jogador vai receber 3. E vai poder olhar para eles, sendo que estes vai decidir na última ronda do jogo, sendo que o jogo tem 4 rondas, e aí vai decidir se os vai querer pôr a leilão ou não. Portanto, isto acabam por ser multiplicadores que depois o jogador vai poder ter interesse em colocar em jogo para leilão, sendo que tem que colocar pelo menos 2 destes 3. E só numa breve explicação, por exemplo, aqui são 2 pontos por cada meeple verde que ele conserve, 2 pontos por cada ouro e 1 ponto por cada grupo de meeples de uma mesma cor. Normalmente escolhe-se a cor aqui que há mais e depois vamos receber pontos por isso, sendo que qualquer jogador pode leiloar e ganhar isto. O outro jogador também terá os seus, que são mais ou menos coisas deste género, sempre pontuadores, e o jogo está pronto a começar. Então vamos começar pela primavera. Então temos 6 tiles que tiramos de um conjunto de muitos tiles que existem, especialmente se tiverem as expansões ainda há mais, e então vamos colocar aqui de modo a que estejam visíveis para poderem ser leiloados. Os jogadores vão definir uma face como sendo a sua para leilão dos tiles. Normalmente tem a ver com a disposição da mesa. Por exemplo, não, esta face vai ser deste jogador e esta face vai ser daquele, para termos aqui uma relação visual mais fácil. E então, durante a sua vez de jogar, o que é que os jogadores podem fazer? Podem ativar tiles, ou podem leiloar tiles, ou podem passar simplesmente. E agora algumas regras. Para leiloarmos um tile, pegamos no meeple, ou mais, é o que nós quisermos, e colocamos na nossa face. Por exemplo, eu como queria que este tile fosse para mim, e os tiles só vêm no final da ronda. Portanto, eu ia colocar aqui um, estava bloqueado a esta cor, a partir de agora todas as
ações de leilão para tentar recuperar este tile ou a utilização do próprio tile estão bloqueadas a meeples vermelhos. Isto é muito importante e faz parte da estratégia do jogo. Podemos fazer isto. No outro turno, o outro jogador, imaginando que ele queria mesmo isto, vai poder colocar lá um meeple para ativar. E agora vamos ver o que é que são as ativações. Os tiles normalmente têm sempre estas duas faces. O que está em cima é o que está ativo no momento e isto é a evolução deste tile, ou seja, é o que está na parte de trás. O que quer dizer que este tile produz isto, mas se for evoluído pode produzir aquilo. O que significa que quando colocamos um meeple aqui, ele dá 2 recursos pretos, que são minério, penso eu. Mas também não é tão simples como colocar só um, porque cada tile pode ser ativado pelo menos 3 vezes, ou quer dizer que podem ter pelo menos lá 6 meeples em cima. Então, como é que isto funciona? Significa que, por exemplo, caso este tivesse já bloqueado, vermelho, nós poderíamos colocar aqui qualquer pessoa, e ativava uma vez. A próxima vez já era necessário, quem fosse lá tinha que entrar com 2 meeples para ativar, e numa próxima vez teria de colocar 3 para poder ativar o tile e receber novamente as 2 peças, os 2 recursos pretos. Isto vai ser assim para todos os tiles. Agora, por exemplo, outro tipo de tiles que estão aqui, por exemplo este. A ativação aqui é transformar um meeple amarelo num meeple verde. De notar que os meeples verdes não vêm no saco, têm de ser produzidos desta forma. O que depois pode dar uma grande vantagem para leiloar ou para bloquear tiles. Então, como é que seria uma jogada? Este jogador, por exemplo, poderia colocar aqui um azul, e então gastava o seu meeple amarelo, ia para o saco e ia aqui de um saco à parte receber então o seu meeple verde que guardaria junto aos seus recursos. Isto podia ser continuamente ativado, mas no outro turno este jogador podia ir lá e querer leiloar para si, licitar para si este próprio tile. O que é que isto faz? No final da ronda, quem tiver a maioria das licitações leva o tile e fica com os trabalhadores que estiverem lá no meio, com os meeples. Por isso, este jogador, numa próxima vez, num próximo turno, podia chegar aqui e colocar 2 para ter mais para leiloar este. O que significava que estava a ganhar aqui o leilão. Isto tudo são jogadas contínuas, ou seja, podemos ativar os tiles, podemos tentar leiloar. Numa outra jogada, este jogador, por exemplo, só tinha mais um azul, portanto não ia conseguir ter um número superior aos que existem. Portanto, podia pegar neste e desviar para o outro. É sempre possível fazer isto quando se está a perder no leilão. Quando se está a ganhar fica bloqueado, mas quando está a perder é possível fazer isto. E, novamente, este jogador podia querer muito também isto e ia novamente aqui bloquear este. E nesta jogada, decidia, por exemplo, ativar o próprio tal. Podia fazer também isto, porque poderia querer muito naqueles recursos. Quando os recursos são ativados aqui, os jogadores, em vez de os receberem, ou seja, os jogadores, quando os recebem aqui, podia receber um preto, um castanho ou um cinzento. Ele, por exemplo, escolhia cinzento e vinha para a sua peça, o seu tile de casa. Porque é que isto é diferente? Imaginemos que os jogadores tinham passado, não queriam gastar mais meeples. Isto é uma jogada perfeitamente válida. Então, estes dos leilões tinham sido gastos para leiloar, iam para o saco, eram perdidos. No entanto, estes que tinham sido ganhos voltavam para ele e eram adicionados aqui ao seu território. De notar que eles têm de ser colocados em modo válido a respeitar as estradas. E os tiles normalmente têm estradas. E porquê é que as estradas são importantes? Porque agora, sempre que os jogadores na sua fase de jogar quiserem ativar tiles que eles próprios têm, por exemplo, colocando aqui uma peça para ativar para gerar 2 pretos, eles ficam neste tile. O que significa que se forem precisos para fazer uma ativação no outro lado, eles têm que os transportar. Explicando então mais ações. Por exemplo, a ação aqui tem aqui uma carruagem com um e uma casinha. Esta casinha é a inversão deste símbolo que aparece nos tiles todos para fazer evolução. O que significa que se eu colocar aqui este meeple para ativar este tile, eu posso fazer um transporte e uma evolução. O que é que isto quer dizer? Imaginem que eu tinha, por exemplo, aqui este castanho, por algum motivo, não tenho, mas podia ter. Eu colocava aqui, podia transportar um espaço e podia fazer uma evolução. Eu olhava ali para o custo da evolução, que é um cinzento e um castanho, eu gastava-os e isto virava e passava
a ser um tile que dava mais transportes e continuava a dar uma evolução. Se repararam, estão aqui um número em cima, estes números significam os pontos de vitória também para o final do jogo, o que significa que este tile passou a valer 5 pontos de vitória. Portanto, existe aqui muita logística para fazer. O caso das ferramentas, como está aqui para evolução, as ferramentas são colocadas aqui na parte de trás. Por exemplo, aquele que precisava de uma bigorna, ele estava aqui guardado, é a única que não precisa de ser transportada. No entanto, os recursos, se fossem precisos, passavam a ter de ser transportados. Este, se evoluísse, dava também o recurso amarelo. O amarelo é o ouro e o ouro aqui é um recurso joker. Pode ser substituído por qualquer um dos outros, dos pretos, castanhos ou cinzentos. Portanto, nós no nosso turno não podemos ativar tiles, também podemos ativar os tiles dos outros. E podemos então bloquear a cor, é na mesma, fica bloqueada. Ficamos com os recursos, mas no final da ronda este jogador vai receber este meeple para o território dele. Ou seja, tem aqui um fator de compensação. Ou seja, no final da ronda os jogadores tinham passado, tinham feito as ações, estes tiles que não foram comprados saem fora de jogo. Por acaso ninguém leiloou, mas imaginemos que, por exemplo, este jogador tivesse leiloado isto para ser o primeiro jogador, recebia aqui o meeple, isto era perdido porque é um custo de leilão, ia para o saco, e então ia ser o primeiro a escolher. E ele, como não tem muitos meeples, ia tentar escolher aqui o barco que tem mais, o que tem 7, e ganhava aqui a ferramenta também. Este jogador teria de ficar com este e as suas ferramentas. E tinha acabado a primavera. Depois íamos fazer o mesmo para as outras fases. Depois vinham os tiles de verão, e era exatamente a mesma coisa. Os jogadores iam colocar estes tiles na mesa, iam leiloar, iam ativar tiles uns dos outros. Os que estão no próprio centro para leilão. Podemos ver aqui, por exemplo, existem deles mais poderosos. Estamos a ver aqui um tile que é parecido com o home tile, que permite fazer vários transportes, e evoluído permite fazer 5 transportes e 2 evoluções. Temos aqui tiles que, por exemplo, permitem trocar ferramentas por uma ferramenta por 2 ao acaso, e depois evoluído uma por 3. Tiles que precisam de gastar uma ferramenta quando ativado para dar madeira, e que depois com a ferramenta dá o ouro. Este que permite converter meeples azuis em verdes. Este que é um tile especial de barco, que tem de ser adicionado quando o jogador estiver aqui à zona de água. E este, por exemplo, o que fazia era durante a fase dos barcos, este jogador ia ganhar mais 2 meeples. E, por exemplo, este aqui também é interessante, que é um que gastamos um meeple que nós escolhemos por 2 que vem do saco, e quando evoluído é 1 por 3. É uma maneira de estar a renovar aqui também os meeples, os tais trabalhadores. Então o jogo vai ser sempre assim durante as várias rondas, até que chega ao inverno e é diferente. No inverno, aqui os barcos viram. Como não vai haver mais nenhuma ronda, a última, não vai haver renovação de trabalhadores. Este aqui tem a particularidade de no outono ele vir antes e dá menos, e depois no inverno já não vai dar nada e fica aqui este como o pontuador final. Porquê? Porque nessa altura, quando os jogadores estiverem no inverno e quando estiverem, por exemplo, a licitar aqui para a ordem de jogo, vão ficar com este tile, que depois no final da ronda vão adicionar ao seu território. E depois tem aqui que dá 1 ponto por cada tile adjacente. Portanto, pode ser também, é uma pequena forma de fazer pontos. E depois o próprio barco também, em vez de tirarem os meeples no barco, o barco também vem para os próprios jogadores. E os barcos, como estão aqui, têm também pontuadores. Este está por caminhos fechados e este está pela quantidade de transportes que nós tínhamos, é também 1 ponto. A particularidade no inverno é que os jogadores então têm os tiles que têm na mão e podem escolher colocar, neste caso a 2 jogadores tinham colocado 2. Iam colocar para licitação, tal como acontece em todas as rondas, e iam depois tentar licitar, e claramente haveria uma tendência para tentar estar a fazer o jogo para maximizar estes pontuadores desde o início. E basicamente é assim que se joga Keyflower. Existem também aqui a expansão dos Farmers, em que traz animais e palha. Basicamente os animais são mais pontuadores e mais recursos para produzir, e a palha é algo que nós podemos gastar como recurso para poder fazer transportes adicionais. Basicamente é isso que traz esta edição, tal como tiles adicionais. E a outra expansão, que é os mercadores, traz a possibilidade de podermos fazer alguns upgrades adicionais que permitem duplicar a pontuação dos próprios tiles, e traz também aqui uns contratos que são formas de nós podemos gastar alguns recursos e meeples para fazer pontuações adicionais, e traz também tiles adicionais.
com expansão ou sem expansão. Depois o final é fazer a pontuação é aquilo que se obtém dos próprios tiles, os valores que lá estão e os próprios multiplicadores associados, e basicamente é contar isso tudo e obter os pontos finais. De notar uma regra muito própria é que os recursos nunca podem ser contados para várias coisas. Se os recursos são contados para um tile, já não contam para o outro. Vamos ver aqui, por exemplo, exemplos destes. Por exemplo, este dá, por cada 5 recursos que o jogador tiver, 5 pontos. Este é por cada um conjunto de 3 ferramentas diferentes, 10 pontos. E este é por cada 5 ferramentas, 10 pontos. Quer dizer que estas ferramentas forem gastas para ali, não podem ser gastas para ali. Isso é uma regra importante. E depois há outras pequeninas regras de deslocações e de tiles. Por exemplo, este aqui, em que os recursos neste tile valem 1 ponto, ou seja, eles têm de estar neste tile. Depois é uma questão de ter atenção a estes detalhes da iconografia, mas depois é sempre também a mesma coisa, sempre o mesmo princípio. E lá está, se evoluído, os recursos neste tile passam a valer 2 pontos. E também o recurso de ouro vale por si só 1 ponto. E basicamente é assim que se joga Keyflower. Então é mais ou menos assim que se joga Keyflower. Fiz umas breves referências também às duas expansões, ao Farmers e ao Merchants. Não introduzem coisas assim muito diferentes, mas são boas adições. Eu diria que especialmente os contratos do Merchants e os animais também podem ser interessantes, mas principalmente a palha do Farmers, porque permite facilitar um pouco mais a logística de movimentação das cargas, porque neste jogo é necessário termos os recursos nos locais onde vamos fazer, por exemplo, a evolução dos tiles, mas também os pontuadores. Em alguns deles é preciso mesmo que eles estejam também naquelas localizações. Por isso, a palha pode ser realmente importante para não ficarmos assim um pouco aquém daquilo que gostaríamos, porque o jogo tende a causar em alguns jogadores alguma frustração por ter essa necessidade de constante logística e planeamento do transporte. Então, vamos ver os componentes. A nível de componentes, eu acho que está ok. Está perfeitamente normal para um tipo de jogo, este tipo Eurogame. Se bem que os recursos podiam ser coisas mais simbólicas, mais icónicas, mais que representassem mais aquilo que o recurso quer dizer. Por exemplo, a pedra, o ouro, esse tipo de coisas. No entanto, usa-se aqueles paralelepípedos de base hexagonal. Ok, tudo bem, tendo em conta que o jogo também usa tiles, pode ter sentido usar isso. Fica sem dúvida mais barato num jogo que não é muito caro, pelo menos na altura em que eu comprei desta edição da R&D Games, não fica muito caro. Agora não sei como é que estão os preços, mas penso que não é um jogo que fica muito caro, porque também não tem estes componentes muito caros, ou muito desenvolvidos, ou não muito realistas, mas provavelmente poderia ajudar a dar outro brilho, outra intensidade, outro chamamento para o jogo, para outra presença na mesa. Dos outros componentes são tiles normais de cartão, os meeples são os meeples tradicionais, também está muito bem, eu gosto pessoalmente de usar os meeples, gosto bastante, e os meeples são realmente importantes porque nós precisamos de os tirar do saco, e o facto de serem quase componentes e não propriamente miniaturas, isso ajuda a que o jogo funcione com a mecânica de retirar de modo aleatório alguns deles e de os poder acumular nas cartas e colocar nas extremidades também. E podiam ter usado cubos, mas de facto meeples faz mais sentido porque são recursos e são trabalhadores que estamos a alocar neste jogo, que é uma espécie de worker placement, mas aqui alternativo também. A arte gráfica não é o mais exuberante. Os tiles não saltam à vista, ou seja, tem uma arte muito de aguarelas, de pastéis, não é? Uns verdes assim esbatidos, que até fica bonito na ilustração e na capa do jogo. No entanto, na mesa não sobressai muito. Provavelmente outro tipo de ilustração ajudaria a sobressair mais os edifícios e ajudar a dar mais significado àquilo que estamos a fazer. Porque existe sempre uma tentativa de dar significado àquilo. Por exemplo, a mina dá pedra. E a taberna é onde podemos recrutar, por exemplo, mais trabalhadores. Coisas desse género, que poderiam facilitar para ajudar a dar mais narrativa e mais significado ao jogo. Portanto, a arte gráfica não é nada de especial. Complexidade. Bem, é um jogo que pode parecer simples, basicamente não tem muitas regras, mas pode ser complicado de dominar. Porquê? Porque nós estamos a usar os nossos recursos, os nossos trabalhadores, que são os principais recursos que temos, depois todos os outros são coisas que eles produzem, estamos a usar os nossos trabalhadores para leiloar tiles, para adicionar à nossa cidade ou aldeia, chamemos-lhe aldeia, se calhar é mais correto. E esses mesmos trabalhadores são necessários depois para ativar as próprias produções,
Portanto, pode ser difícil de conseguir descortinar ou compreender o melhor uso a dar aos trabalhadores. Não é tão direto como os outros worker placements, em que temos localizações, colocamos e produzimos. Até porque, ao produzirmos na nossa localização, nós ficamos com os trabalhadores de volta. Mas se usarmos as dos outros, ou as outras que estão a leilão, nós vamos ficar sem eles. Portanto, isso levanta muitas dúvidas e muitas questões sobre as decisões a tomar. E daí pode se tornar complexo. Porque depois há muita interatividade entre as coisas. Lá está, há muita interatividade entre os jogadores também. Nós podemos usar os talos dos outros e estamos a tentar fazer licitações para os leilões o mais alto possíveis. E existe também aqui a dificuldade, que pode ser uma dificuldade, que para mim gosto muito, mas é uma dificuldade da logística, de termos que transportar os recursos de um lado para o outro. E isso também nos obriga a focar nesse aspecto, o que pode ser, se calhar, excessivo para alguns jogadores, ter de controlar isto tudo, os trabalhadores, os recursos e depois a própria logística de transporte e os próprios pontuadores, que são aqueles talos que nós colocamos depois no final, no inverno, embora existam outros também nas outras estações, especialmente no outono, mas é assim muita coisa para controlar, o que leva a depois uma curva de aprendizagem que não é muito imediata. À primeira vez, eu penso que não vão conseguir jogar de uma forma muito competitiva e se estiverem a jogar com pessoas que já jogaram vão ser cilindrados, totalmente. Portanto, eu diria que 2 vezes para jogar e depois conhecer bem também os tiles. Eles, como não têm texto, têm muita iconografia e isso pode ser complicado. É uma coisa que alguns Eurogames têm e apresenta-se como uma dificuldade, especialmente quando se joga as primeiras partidas. Mas eu diria que com 2 partidas, à terceira já vão jogar de uma forma competitiva, num jogo que também está sempre a mudar, porque os tiles, isso relaciona-se agora com a replicabilidade, porque os tiles nunca são os mesmos. E se juntarem as expansões, ficam ainda com mais opções. Tiles diferentes nunca entram os mesmos tiles, as mesmas pecinhas hexagonais, e depois elas interagem de modo diferente umas com as outras, o que realmente gera sempre novidades no jogo. E depois depende muito também da interação com os outros jogadores, o que vai gerar também situações de imprevisibilidade e de novidades de ronda para ronda, mas que vos permite sempre planear. Não é uma coisa totalmente nova do zero, dá para planear alguma coisa, o que é bom, o que pode gerar, o que contribui para não que exista tanto AP, tanta paralisia de análise, falando em português. Portanto, eu diria que do ponto de vista da replicabilidade é muito bom para um jogo deste preço, que não tem um preço muito elevado, mas se juntarem as expansões todas, provavelmente vão ficar num jogo à volta dos 100 euros. É provável, não sei os preços agora, mas é provavelmente isso. Do ponto de vista das mecânicas, já falei algo, eu diria que é um worker placement, porque estão a gastar os trabalhadores, tem uma forte tendência de leilão também, uma espécie de area control muito pontual e que passa turno para turno. Vocês podem tentar dominar por cores ou condicionar a cor de atualização de um tile mesmo do outro jogador, e isto depois obriga a que ele tenha de usar a mesma cor, portanto estão a tentar dominar, entre aspas, as áreas que são os próprios tiles, e que é um pouco também a forma como o leilão se faz, também é por domínio de áreas, ou seja, de faces do hexágono, que também é uma mecânica interessante. Nós definimos qual é que é a nossa aresta do hexágono e depois, a partir daí, ajuda a ler todo o sistema de leilões no jogo. Tem também aqui alguma mecânica de efeitos de cascata, ou seja, há recursos que são usados de uns para os outros e depois vai ganhando mais pontos à medida que conseguimos encadear os vários tiles, acabando por ter também um motor de produção. Não é assim muito intenso, mas tem algum. Podemos, pelo menos, explorar determinadas produções para conseguir, então, fazer mais produções, com mais potência, mais quantidade, e depois também converter isso em pontos de vitória. Portanto, tem algum motor de produção. Número de jogadores e escalabilidade. Eu diria que o jogo funciona bem de 2 a 6. 2 tende a ser bastante tenso, um contra o jogador. A 6 tem muitas opções, o que é também interessante, mas pode contribuir para aumentar o tempo de jogo, o que pode ser um problema para algumas pessoas que não queiram estar a jogar muito tempo. Mas se tiverem todos decisões rápidas e se não tiverem receio de fazer interações, eu acho que fica muito divertido com muitos jogadores, fica muito interessante. Do ponto de vista de inovação, o jogo já tem uns anos, não é? Deve ter cerca de 8 anos, mais coisa, menos coisa. Eu diria que é inovador, porque foi uma inovação no modo como se usa o worker placement, na forma como isso se conjuga com os leilões e depois com toda a logística de transporte e produção de recursos, que é um jogo que se entra na série de Key, do Richard Breeze, que tem uma série de jogos deste tipo e que parece que todos os anos, mais coisa menos coisa, vai lançando sempre algumas alterações, algumas novidades, partindo sempre mais ou menos deste sistema que ele estabeleceu. A interação com os outros jogadores é elevada,
para um jogo deste estilo de jogos europeus onde não há conflito direto, aqui quase que há conflito, especialmente quando tentamos ir aos talos dos outros e tentamos dominá-los nos leilões. Portanto, tem bastante conflito e aí é uma das coisas que eu também acho que é interessante e inovadora no jogo. Não que o conflito em Eurogames ou a interação seja inovadora, mas para um jogo de motor de produção e deste tipo de construção de território também, porque tem também o tile placement, juntando as mecânicas, obviamente tem, e entre aspas também um pouco de set collection, mas praticamente tudo tem isso. Nós acabamos por ter aqui um jogo que é inovador também pela interação que traz ao jogo e ao jogador e pela novidade como cada turno, cada jogada, não tanto cada turno, mas cada jogada, cada jogo é diferente. Faltou falar só aqui do tema, não falei do tema do jogo. Há quem diga que o jogo não tem tema nenhum, ou seja, ele tem um tema, obviamente, mas não gera narrativas nenhumas. Eu diria que isso provavelmente não acontece porque provavelmente os tiles não têm uma leitura que nos leve a fazer isso e os próprios recursos realmente também não representam nada na realidade, são apenas cores e acabamos por lhes chamar cores que estão já definidas, ou seja, é a peça preta, a peça castanha. No entanto, o jogo tem um tema, estamos a falar dos migrantes que chegam à América do Norte, isto no século XVII, e isto, apesar de poder não ser muito evidente, mas o livro até explica isso, o livro de regras, e eu acho que isso tematicamente é relevante, acaba por justificar o porquê dos meeples das várias cores bloquearem os próprios tiles, porque os meeples das várias cores representam as nacionalidades que estão a chegar, neste caso à América do Norte, e podemos não levar isso em consideração, mas a América do Norte foi colonizada por várias potências europeias, holandeses, franceses, ingleses, alemães, e provavelmente não, aconteceu mesmo, quando estes barcos estavam a chegar com estes novos imigrantes, eles não conseguiam comunicar entre eles, e também as bases culturais eram diferentes, por isso até tem alguma lógica nós vermos que a partir do momento em que um tile está bloqueado por uma cor de meeple, ou seja, por aquele tipo de novos colonos, obviamente eles vão querer trabalhar e vão ser mais eficientes a trabalhar com meeples de outras da mesma nacionalidade ou que eles pelo menos se possam compreender. E eu acho que isso também é relevante tematicamente no jogo e acaba por justificar bastante bem esta mecânica de porquê as cores e porquê as ativações serem desta maneira. Logo, a narrativa não está muito solidamente consolidada, mas eu acho que faz sentido e acho que isto deve ser salientado porque por vezes nós passamos diretamente para o sistema de jogo e acabamos por não explorar isto, que foi um cuidado interessante aqui do autor em conseguir justificar o porquê disto, que tem relevância com o momento histórico que o jogo quer retratar. Pronto, é um jogo que eu gosto muito, um dos meus preferidos, não o vejo muito andar pelas mesas ultimamente e eu acho que é uma pena porque é um excelente jogo e não posso deixar de recomendar, apesar de haver pessoas que não gostem também, mas isso faz parte. Portanto, ficam aqui a minha recomendação deste jogo e a análise do Keyflower, por isso joguem Keyflower, vale a pena. Deus!